Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição. E hoje, quarta-feira, 14 de junho, a lição 12, ela tem como título A Marca da Besta. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 14, nos versículos 9 e 12, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, e capítulo 11, versículos 18. E hoje nós vamos ver as características que distinguem o povo de Deus daqueles que recebem a marca da besta. E ao lermos esse texto de Apocalipse, quando o apóstolo João ele tem aquela visão ali na ilha de Patmos, na Grécia, um anjo vem até ele e este anjo diz a ele: se alguém adora a besta e sua imagem, recebe sua marca na fronte ou sobre a sua mão. Aqui quando fala fronte, é na testa, né? E isso não quer dizer que você recebe alguma coisa marcada aqui. O que está falando aqui é no raciocínio, na sua mente, no seu cérebro, no seu entendimento. E quando fala assim, ou na mão, é a ação da pessoa, o trabalho dela, a agilidade dela, né? E tanto a marca da besta quanto a marca de Deus, que fala lá em Deuteronômio 6:8, fala que a marca é na fronte, né? Que quer dizer que nós assimilamos, né, a doutrina, né? E nós somos marcados por ela. Ou nós somos marcados pela doutrina da besta, ou somos marcados pela doutrina de Deus. E um bom exemplo é aqueles que são marcados e selados por Deus, são aqueles que observam os seus mandamentos e têm a fé em Jesus. São as pessoas que observam o quarto mandamento, que é o sábado, é um dia de adoração, porque o sábado ele é o selo de Deus, a marca de Deus, o sinal de Deus, que diz ali em Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. Então ele comprova que ali realmente o selo de Deus é o sábado, né? Realmente um quarto mandamento completo. E ou você aceita a marca da besta com a sua doutrina, né? Que ele muda leis e tempos, né? E dizem que deve ser guardado domingo, ou você vai receber na fronte a marca de Deus, que por sua fidelidade, né, sua observância, seu compromisso com Deus, você passa a observar o sábado como um dia de descanso, um dia de adoração, de louvor, um memorial da criação, e que respeita os seus mandamentos. O que a gente tem visto assim, né, nos últimos tempos, né, algumas pessoas falando algumas coisas assim sobre a marca da besta. Alguns dizem que é um chip, né? Outros dizem outras coisas sem fundamento algum. Porque que você saiba, meu amigo, minha amiga, que o Satanás ele tem uma inteligência grande, ele tem uma altivez, ele é sutil. Ele sabe, ele não, jamais ele vai colocar um chip na tua testa ou dentro aqui, sabendo que esse chip ele pode ser violado por qualquer pessoa. Hoje em dia, até nos celulares, eles entram nos chips e detectam isso, né? Então, o que nós estamos falando aqui realmente é na mente, é no raciocínio.
Não tem cabimento algo sem um chip. E outra, quem me ensinou isto, né, nas Escrituras foi o próprio Deus. Ele não ia colocar algo absurdo disto. E outra coisa que agora, recentemente, né, tem falado muito sobre essas vacinas contra o Covid e que ela tem um composto chamado grafeno, né? E que esse grafeno, ele é um cristal assim finíssimo, né? Microns, né? E ele é um bom condutor de eletricidade. Ele é utilizado em eletrônica, telecomunicações, devido à rapidez e à eficiência dele de transmitir os sinais, né? E ele é utilizado nas vacinas. Você pode comprovar aí pela internet, por vários médicos, que essas vacinas, elas contêm esse grafeno. Você pode até pensar assim, poxa, mas para que esse grafeno? Segundo informações de estudiosos aí, é para monitorar as pessoas no mundo, saber quais são os vacinados e obter dados de você, onde se encontra, o que você está fazendo. Agora, tudo bem que esse grafeno ele pode fazer isso, mas na sua mente, meu amigo, isso é a palavra divina de Deus, é você que pode decidir sim ou não. Você pode ter até esse grafeno e ser monitorado por eles, mas você que vai decidir que sim ou não. E na época da perseguição, você também pode dizer sim ou não. Não existe elemento algum, químico, físico, o que é que seja, que possa ser interferido na sua mente. É você quem vai decidir. E isso estou falando, meu amigo, é bíblico. As interferências que houveram de Satanás nas pessoas, desde milenar, né? Desde a época de Jesus, antes, né? Como foi o caso assim, de Judas Iscariotes, de Ananias, de Safira, onde foi manifestado o inimigo. Ele começou a tomar decisões, as pessoas começaram a tomar decisões por ele, né? Mas por quê? Porque elas deram essa liberdade para ele entrar nelas. Entendeu? Por isso que Deus dá, é o nosso Criador, Ele é perfeito, meu amigo, minha amiga. Ele jamais deixaria que alguém entre no teu cérebro e decida por você. E essa lição, realmente, ela é maravilhosa por causa disso, porque a marca da besta, né, ela está aqui, ó, no cérebro, quando você recebe essa doutrina. E a marca de Deus também, é a mesma forma, né? E no livro do Apocalipse, nós temos assim indicação de duas bestas. A primeira besta é aquela que sobe do mar, ou aquela que sai lá do meio das nações, que nós já havíamos conversado, né? No meio de multidões de povos. Ela tem assim um poder assim político, né, e religioso, que atua para desqualificar os ensinos bíblicos de Deus, principalmente os 10 mandamentos, né, através da contrafação com doutrinas mentirosas, falsas, para levar a humanidade à perdição. E essa besta, ela representa Roma papal, Roma, né, em duas fases, né? A Roma imperial, que foi do passado, e a Roma papal dos dias de hoje. E a segunda besta é aquela que fala no livro do Apocalipse, que é a besta que sobe da terra, que ela é identificada por todas as referências, por todos os estudos afinados das Escrituras, que é a América do Norte, pelas características, né, de Apocalipse 13. E elas se unem, né, as duas bestas se unem para ter poder e dominar o mundo, e principalmente nos fins dos tempos. A Bíblia menciona que essas duas bestas se unirão nesse fim dos tempos para impor a sua doutrina, até mesmo que essa segunda besta, né, a América do Norte, onde ela fará com que a primeira besta, a Roma papal, seja feita assim uma imagem para todas as pessoas o adorarem, para ter um relacionamento, né? Ela quer uma adoração para si,
O inimigo sempre quis uma adoração para si, isso já desde a rebelião do céu. E mudando assim o foco da mente das pessoas, principalmente aquelas que obedecem os mandamentos e têm a fé em Jesus, é justamente essas pessoas que o inimigo quer alcançar, né? Quer tirar dos seus caminhos, querem fazer um trabalho para que a sua mente mude a posição. E quando nós olhamos para a história, né, nós percebemos que o sistema papal trocou a santidade do quarto mandamento, o sábado, para o primeiro dia, que foi o domingo, né? Isso nós já conversamos, que foi lá atrás, na época do imperador Constantino, em consenso com a igreja, e mudaram para domingo. E isso já é reconhecido por vários papas, né? O Papa João XXIII, o Papa João Paulo, a maioria dos papas eles concordam realmente que houve essa mudança. Aí eles ficam tentando impor essa observância de um dia de descanso diferente, de adoração. E isso que é a imagem que a besta fala. É isso aí que ela quer fazer. E porque o sábado ele é um sinal, a marca, o símbolo de Deus, como já havia mencionado. Que o Criador nos diz lá em Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. É só você olhar lá, meu amigo. E a santificação desse dia eles querem mudar. Eles querem uma adoração para eles. E muitos se confundem hoje quando a Bíblia fala na marca da besta, está lá em Apocalipse 13,16, que diz: a todos os pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Quando se menciona a marca da besta ou o sinal na mão, o próprio Deus explica lá em Deuteronômio 6,8, quando nós devemos aprender os seus mandamentos e nós ensinarmos os seus filhos. Olha o que ele diz, que Deus diz. Está lá em Deuteronômio 6,8. Também atarás como sinal na tua mão e tecerão por frontal entre os olhos. Está lá em Deuteronômio 6,8. Ou seja, Deus está falando que você vai ensinar os mandamentos para seus filhos para que eles sejam gravados na mente deles, né? Frontal entre os olhos. E em Deuteronômio 11,18, ele completa. Vê o que ele diz lá. Veja o que ele diz lá em Deuteronômio 11,18, que é um complemento disso. Olha o que diz: põe depois essas minhas palavras no vosso coração e no vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, né? Quando diz ali, põe essas minhas palavras no coração, é na mente, né? E que essa pessoa saiba que Deus é o Senhor, que os mandamentos dele são perfeitos, que está lá em Deuteronômio 11,18. O que nós vemos aqui é bem claro o que diz na Bíblia, né? Que a marca da besta ou a marca de Deus está na sua fronte, no seu cérebro, nos seus pensamentos, na sua mente. Ou às vezes falam no coração, algumas pessoas falam, é mente, é o cérebro, né? Que ali fique gravado pelo caráter que você escolheu. Ou você seja bom ou mal, ou seja besta, né, do Apocalipse, ou seja Deus, né? E as suas mãos, que diz quando fala as mãos, né? É que você tem ações de trabalho com as suas mãos, né? Atualmente funciona, e por isso que ele diz, por frontal entre os olhos, né? A sua mente trabalha e você age com as mãos, né? E significa um caráter somente teórico, né? Quer dizer, não significa somente o caráter teórico, né? Mas ele também prático, através das suas mãos. E você escolhe a marca que você quer, a besta ou a marca de Deus. E qual adoração que você quer fazer, qual obediência que você vai ter,
Vai obedecer a Satanás ou a Deus? Deus dá esse livre-arbítrio para você decidir. E Apocalipse revela profecias que no fim dos tempos haverá uma crise assim no mundo, assim, mudanças assim, transformadoras, terríveis e gerais, com uma imposição por esta besta, a Roma papal, a obrigação de todos observarem o descanso no domingo, como uma prova assim de fidelidade a esta besta que surge do mar, que é a Roma papal, e uma determinação assim tremendamente rigorosa, né? Violando os direitos religiosos, o direito de cada um de adorar quem quer que seja, né? Ou então adorar o Criador do Universo, eles vão impor isso. E aqueles que continuam assim com as suas convicções, que a sua fé está moldada em Cristo, né? E que acreditam que é Deus que criou o universo e que eles querem seguir, e as suas determinações assim de que o sábado é o dia do Senhor, essas pessoas que cometem isso serão perseguidas pela besta que é a Roma papal e serão punidas com isolamentos e mortes devido à sua fidelidade a Deus. E todo cristão deve estar atento a tudo isso que nós estamos conversando hoje, né, para se preparar melhor para quando vier essas atribulações, e se preparar cada dia se consagrando, né, ao Senhor, porque esse dia se aproxima. Pedindo, se você não tem sabedoria, pede sabedoria ao Criador do Universo, que o Espírito Santo atue na sua vida, para nas suas decisões corretas, para não cair nos enganos dessas doutrinas falsas, né, dessa besta, dessa Roma papal, que será crucial para todos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, entendimento. Você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a ser uma pessoa selada por Deus. Você passa a ter realmente uma consagração. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente para você que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.